Olá, aqui estamos para nossa classe de português. Vamos a estudar português e en la clase de hoy tú vas a aprender los nombres, las palabras utilizadas en portugués para los familiares y nuestros parentes. Nosotros vamos a estudiar este tema en la clase de hoy. Nosotros estamos aquí haciendo un curso gratis en YouTube. Se tu não has visto os vídeos anteriores, búscalo aqui en este canal de YouTube para empezar a estudar português comigo desde zero. Então, vamos a empezar nossa classe de hoje. Eu vou compartilhar aqui a pantalla e vamos a empezar com o tema. Este é o tema de hoje e agora, hablando em português, vamos estudar familiares e parentes, os nomes, as palavras utilizadas em português para este tema, para este contexto. Algumas palavras são estas em português que utilizamos. Então, você vai escutar a pronúncia, vai repetir, vai escrever, anotar e assim memorizar estas palavras novas. Então, escute e repita. Pai, aqui está em espanhol e as primeiras palavras em português. Em espanhol, para que vocês possam fazer a comparação, e em português, para praticar a pronúncia. Então, pai, mãe, mãe, filho, filha, filho, filha. Essa é a fonética. Filha, filho. A fonética e a escrita. Filho, filha, filho, filha. Irmão, irmã, irmão, irmã. Essas duas palavras são diferentes uma da outra, é uma palavra nova e a pronúncia no começo apresenta um pouco de dificuldade, mas depois vocês vão se acostumar com a pronúncia e vai parecer fácil com o tempo. Avô, avó, avô, avó, avô, avó. Então, repita para que você memorize, para que você pratique. Avô é um sonido mais cerrado, avô. E avó tem um sonido mais aberto. Um som fechado e um som aberto em português. Avô, avó. Nós falamos também tio, tia, parecido ao espanhol, tio, tia. Primo, prima. A letra O de português se escuta U. Primo, prima, primo, prima, primo, prima. Falamos também sobrinho, sobrinha, sobrinho, sobrinha, fonética, sobrinho, nho. Essa é a fonética, sobrinho, sobrinho, sobrinha, sobrinho, sobrinha. Então, aqui temos essas palavras, você pode escutar, escutar, repetir, repetir e também anotar em tu caderno, no seu caderno. Se é necessário, tu puedes volver e escuchar outra vez, hasta memorizar. Então, aqui temos, em nossas classes em vivo, nós outros practicamos, eu practico com mis estudiantes esta parte utilizando las imágenes. Eu utilizo las imágenes e pido a mis estudiantes que digam em português los nombres de los familiares, los abuelos, os papás, não é? Aí em português, os avós, os pais, os filhos. Aí em classes em vivo, os estudantes têm lá a oportunidade de praticar e hablar e escuchar e perguntar. Como aqui é uma classe gravada, não há possibilidade para interactuar, pero ustedes pueden practicar solos en los nombres de los familiares.
¿Quién son estos? ¿Quién son estos em português? E quién son estos em português? As palavras. Quais são as palavras em português? Aí tu vas a tapar as palavras e vas a tentar decirlas sin mirarlas, ¿vale? Sin mirarlas aí em tu casa. Entonces, ¿listo? ¿Cuáles son los nombres en portugués? ¿Cuáles son los nombres en portugués? Bueno, yo creo que tú has contestado bien la pregunta. Ahora vamos a seguir, vamos a practicar más portugués, vamos a practicar más. Aquí tenemos otra actividad para las clases en vivo, que no es posible hacerlo en clase grabada, pero tú puedes realizar la actividad solo ahí en tu casa. Puedes pausar el video y realizar esta actividad. Tú vas a decir, tú vas a intentar formar una frase que describa um familiar tuyo, um familiar tuyo. Por exemplo, aqui como dizem lá a frase em português, ela é irmã da minha mãe, ela é a irmã da minha mãe, ela tem 2 filhos, ela sempre me dá presentes. Presentes significa regalos em português. Quem é ela? Quem é ela? Quem é a irmã da minha mãe? Resposta: minha tia. Minha tia, a irmã da minha mãe é a minha tia. Entonces, tú puedes formular frases parecidas com esta para praticar português. Vamos a seguir e praticar um pouquinho mais. Aqui temos um texto. Eu vou fazer a pronunciação, a leitura do texto. Tu vas a escuchar, tentar aprender palavras novas e praticar e memorizar português. O texto diz em português: minha família. Minha família é muito importante para mim. Meus avós são idosos. Idosos significa maiores. Meus avós são idosos e moram e vivem, em espanhol, português, moram no interior. Sempre que posso, sempre que puedo, espanhol, português, posso, eu os visito. Meus pais se chamam João e Maria. Meu pai é engenheiro e minha mãe é enfermeira. Meu pai é engenheiro, minha mãe é enfermeira. Meu significa me e minha significa mi também em espanhol. Pero utilizamos a palavra meu para palavras masculinas e a palavra minha para palavras femininas. Há uma diferença entre espanhol e português sobre este tema. Meu, minha. Eu sou casado ou casada. Nós temos 2 filhos, um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Eles estudam na escola e gostam de brincar no parque. Brincar significa rogar. Brincar no parque. Nos fins de semana, gostamos de passear e visitar meus pais. Mis papás, português, meus pais. Minha família é muito unida e eu adoro passar tempo com eles. Adoro significa me encanta passar tempo com eles. Eu adoro passar tempo com eles. Então, tu vas a pausar este vídeo e vas a tentar fazer a leitura em português de estas frases, de este texto, para praticar a pronunciação em português. E tu vas a dizer também acerca de tu família, como são tus familiares, tu estás casado, estás casada, tiene hijos, no tiene hijos, com quem tu vives, con los papás, con los abuelos. Tú vas a decir todas esta información en portugués. Y para seguir, para practicar un poquito más, vamos a conocer los verbos relacionados a familia en portugués. Los verbos relacionados a familia son estos: nascer, espanhol, português, nascer, criar. Criar, la pronunciación es diferente, ¿no? Criar, educar, cuidar, proteger, proteger, amar, ajudar. Toda família se ama, toda família se ajuda, ¿no? Casar-se, divorciar-se.
casar-se e divorciar-se. Às vezes acontece de o casal se divorciar. Visitar, nós sempre visitamos os nossos tios, os nossos primos, os nossos sobrinhos. Reunião familiar, reunir-se, conversar, nós conversamos com com o nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Abraçamos, abraçar, nós abraçamos os nossos familiares, abraçar. Beijar, e nós também beijamos os nossos familiares, filhos, marido, esposa, avós, pais, beijar. E toda a família discute. Então, o verbo discutir, discutir. Então, anota, repete a pronúncia destas palavras e tenta memorizar. São palavras relacionadas aos vínculos familiares em português. E en clases, ahora hablando en español, en las clases en vivo con mis estudiantes, nosotros hacemos muchas tareas para que los estudiantes puedan practicar las palabras nuevas aprendidas. Son palabras, son tareas que los animan a hablar y hablar mucho en las clases en vivo. Aquí no es posible hacer todas porque son actividades para que los estudiantes hablen, pero tú puedes practicar solito ahí en tu casa, pausar el video y intentar practicar las tareas solo, sin sin la ayuda de un grupo, sin la ayuda de un profesor, pero tú puedes practicar solo estas dos actividades y las otras también que vimos en la clase de hoy. Son actividades muy importantes para memorizar, practicar y hablar mucho portugués. Então, assim terminamos esta classe de português e nos vemos em la próxima aula, la próxima classe em espanhol e próxima aula em português. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, até mais.